Número 3, Rosemary Wermter. Hawthorne, Wisconsin, é uma pequena cidade localizada no condado de Douglas, na parte norte do estado. Em 1980, Hawthorne tinha uma população de cerca de 1.000 habitantes. Na noite de 18 de abril de 1980, houve uma festa em um campo em Hawthorne e cerca de 60 pessoas compareceram. Uma das participantes era Rosemary Wermter, de 27 anos, que morava na vizinha South Range, Wisconsin, com seu marido e seu filho de 10 anos. Rosemary não voltou para casa após a festa. Na manhã seguinte, o marido de Rosemary, Dale Warmer, seu filho Robbie e seu cunhado, Gary Wermter, foram à região procurá-la. No campo de beisebol próximo ao local da festa, havia uma poça de sangue. Havia um rastro de sangue levando a uma área arborizada. Dale, Robbie e Gary seguiram o rastro e encontraram um chapéu com sangue. No entanto, não encontraram Rosemary. Eles chamaram a polícia e uma busca na área arborizada foi iniciada. Sob pinheiros e outros detritos, encontraram o corpo recém-morto de Rosemary Wermter, de 27 anos. Ela havia sido esfaqueada 2 vezes na garganta. Havia outros cortes superficiais no pescoço e ferimentos defensivos em suas mãos. Ela também havia sido agredida sexualmente. Ela havia sido esfaqueada no campo de beisebol e, em seguida, seu corpo foi arrastado para a área arborizada. A polícia rapidamente descartou o marido de Rosemary, Dale, como suspeito. Ele estivera em casa com o filho do casal na noite da festa. Seu cunhado, Gary, estivera na festa naquela noite. Gary disse que outro homem da festa, Randall Lustari, de 27 anos, havia demonstrado muita atenção a Rosemary naquela noite. Ele havia passado o braço em volta do pescoço dela durante grande parte da noite, disse Gary. A última vez que viu Rosemary, ela estava saindo com Randall. Várias outras pessoas que estiveram na festa viram Randall e Rosemary irem embora juntos. A polícia também confirmou que, na noite da festa, Randall usava o chapéu manchado de sangue encontrado ao lado do rastro de sangue. 5 dias após o assassinato, Randall se entregou à polícia. A polícia revistou sua casa e encontrou calças jeans manchadas de sangue. Na época, a polícia só conseguia testar o tipo sanguíneo. Randall tinha sangue tipo A e o sangue encontrado no chapéu e nas calças jeans era do tipo B. Rosemary tinha sangue tipo B. Havia também manchas na motocicleta de Randall que pareciam ser de sangue, mas a polícia nunca confirmou se eram ou não sangue. Randall Starry foi a julgamento em agosto de 1980. A acusação afirmou que o caso era simples. Randall foi a última pessoa vista com Rosemary antes de ela ser morta. O chapéu que Randall usava naquela noite, encontrado perto do rastro de sangue, era dele e havia sangue tipo B no chapéu, o mesmo tipo sanguíneo de Rosemary. Além disso, sangue tipo B foi encontrado em um par de calças jeans na casa de Randall. Também parecia haver respingos de sangue em sua motocicleta. Os promotores afirmaram que Randall e Rosemary saíram juntos e Randall achou que iam fazer algo sexual. Porém, Rosemary era casada e o rejeitou. Randall perdeu o controle e então a estuprou e a matou. O advogado de Randall disse que não havia provas de que ele tivesse matado Rosemary e que ele não tinha motivo para matá-la. Notavelmente, a arma do crime nunca foi encontrada. A defesa tinha uma explicação para várias das manchas de sangue. O filho de 15 anos do primo de Randall testemunhou que, 2 dias antes do assassinato, cortou o dedo na casa de Randall. Enfaixaram seu dedo com um guardanapo de papel. Depois, Randall o levou para casa em sua motocicleta. O dedo ainda sangrava quando ele chegou em casa. A defesa alegou que as calças jeans ensanguentadas foram plantadas na casa de Randall. Disse ainda que as calças não serviam em Randall, eram 2 centímetros menores na cintura. O advogado de Randall afirmou que o marido de Rosemary, Dale, e seu cunhado, Gary, a mataram, e foram eles que plantaram as calças para incriminá-lo. Dale e Gary também foram os que encontraram o chapéu ensanguentado. A acusação alegou que Gary queria matar Rosemary. A defesa afirmou que Gary estava furioso porque acreditava que Rosemary convencera sua namorada a terminar com ele.
Além disso, na noite da festa, Gary e Randall discutiram. Gary disse que Randall lhe devia dinheiro. Assim, a defesa alegou que, para se vingar, Gary o incriminou pelo assassinato. Gary admitiu sob juramento que realmente discutiu com Randall. Ele disse que também havia discutido com Rosemary, mas testemunhou que não matou sua cunhada e não incriminou Randall. O julgamento durou 2 dias e meio. Em seguida, o júri deliberou por menos de 3 horas. Randall Ustari foi considerado inocente de todas as acusações. Em 1982, a polícia reabriu o caso de Rosemary Wermter, mas nenhuma outra prisão foi feita. 3 anos após o assassinato de Rosemary, em 8 de setembro de 1983, uma esposa e mãe de 34 anos foi sequestrada de sua cama no condado de Douglas, Wisconsin, a poucos quilômetros do local onde Rosemary foi assassinada. 2 de seus amigos, David Paul, de 34 anos, e Bill Howland, de 31 anos, souberam que ela havia desaparecido durante toda a noite. Eles foram à casa dela e encontraram um policial no local. Os 2 homens descobriram que a roupa íntima da mulher havia sido encontrada do lado de fora da casa, perto de marcas de pneus. As marcas de pneus pareciam ter sido feitas por um Volkswagen. Os 2 homens conheciam alguém que dirigia um Volkswagen e que conhecia a mulher desaparecida. Era seu amigo, Randall Ustari, de 30 anos. Os homens foram à casa de Randall, em Maple, Wisconsin. Quando chegaram lá, Randall saiu e os cumprimentou. Ele tentou afastá-los de sua casa, então ouviram uma mulher gritar. Randall tentou fugir, então Howland o acertou na parte de trás da cabeça e o imobilizou no chão. Tipoli entrou na casa e encontrou a mulher desaparecida em um quarto. Ela estava acorrentada pelo pescoço a um separador de creme. Tipoli saiu para espancar Randall até que ele entregasse a chave. A mulher foi libertada e Randall foi preso. Randall se declarou culpado por sequestro e agressão sexual. Ele foi condenado a 70 anos de prisão. Randall Ustari tinha previsão de liberação em 2014. Mas, em Wisconsin, existe uma lei que permite manter agressores sexuais violentos presos até que não sejam mais considerados perigosos. Em 2022, foi realizada uma audiência e determinou-se que Randall Ustari, de 69 anos, permaneceria preso. No momento desta gravação, segundo o site do Departamento de Correções de Wisconsin, Randall não está preso, então ele foi liberado ou faleceu. Se estiver vivo, teria 72 anos. Se Randall realmente matou Rosemary e ainda estiver vivo, nunca poderá ser acusado novamente pelo assassinato dela, porque já foi considerado inocente. Acusá-lo novamente configuraria bis in idem? Em 2006, a polícia reabriu o caso do assassinato de Rosemary Wermter. O investigador principal disse que muitas pessoas na comunidade não acreditam que Randall tenha sido o assassino. O investigador afirmou que acredita que até 6 pessoas estiveram envolvidas no assassinato. No entanto, nenhuma outra prisão foi feita. 45 anos após o assassinato de Rosemary Wermter, de 27 anos, seu caso é considerado um caso frio. Número 2. Terry Sullivan. Sparta está localizada no centro do Tennessee e, em 2009, tinha uma população de aproximadamente 4.900 habitantes. Terry Sullivan morava nos arredores de Sparta. A família de Terry possuía uma serraria em Sparta. Terry era dono de uma empresa de transporte rodoviário que transportava toras, vigas e dormentes da serraria. Terry era um homem reservado, mas muito simpático e tinha muitos amigos na cidade. Sua esposa era Cheryl Sullivan. Ela era filha do dono da oficina mecânica local. Cheryl ajudava no negócio de transporte, fazendo a contabilidade e entregando cheques. Por volta das 7 da manhã, na manhã de 17 de janeiro de 2009, os pais de Terry receberam uma ligação perturbadora. Era um detetive da polícia local. O detetive disse a eles que Terry, de 50 anos, tinha morrido. O detetive afirmou que Terry havia morrido em um acidente bizarro na noite anterior. Disse que Terry estava jantando sozinho quando engasgou e bateu a cabeça. Ele morreu quando bateu a cabeça,
Mas então, a família de Terry descobriu alguns fatos estranhos sobre sua morte. Poucas horas após serem informados da morte de Terry, um membro da família consultou o site de notícias local para ver se havia alguma informação sobre o ocorrido. Descobriu que, na noite anterior, por volta da hora em que Terry morreu, houvera um tiroteio fatal em uma casa em Esparta. O site de notícias não revelou o nome da vítima do tiroteio, mas mostrava uma foto da casa de Terry e Cheryl. A família rapidamente concluiu que Terry, na verdade, tinha sido baleado. Mas por que o detetive havia dito a eles que ele tinha engasgado e batido a cabeça? Cheryl foi interrogada pela polícia durante toda a noite depois de descobrir o corpo. Ela disse que tinha estado no salão de beleza e voltou para casa e encontrou Terry morto. Após ser interrogada pela polícia, Cheryl foi à casa dos pais de Terry, onde a família se reuniu. Contou a todos que ele havia engasgado com um pedaço de frango, o que o fez bater a cabeça e morrer. Acharam aquilo estranho porque todos sabiam que as notícias locais relatavam que ele tinha sido baleado. A família descobriu ainda mais elementos bizarros sobre o caso. Depois que Cheryl encontrou o corpo, ligou para o número de emergência e paramédicos foram à residência. Quando chegaram, um agente da lei fora de serviço já estava na casa de Cheryl e Terry. O policial fora de serviço disse aos paramédicos que Terry estava morto e que claramente se tratava de um acidente, podendo levar o corpo embora. Os paramédicos decidiram seguir o protocolo e esperar o legista. Quando o legista chegou, o policial fora de serviço disse a ele que a morte havia sido um acidente. Assim que o legista examinou o corpo, percebeu que Terry havia sido baleado uma vez na parte de trás da cabeça, a queima-roupa. No entanto, não havia vestígios de pólvora nem sinais visíveis de tiro, exceto por isso, havia um orifício de bala no crânio dele. O legista concluiu que o atirador havia limpo o ferimento de bala. O restante da cozinha também havia sido limpo. Estava muito mais arrumado do que o resto da casa. O Departamento de Investigação do Tennessee, também conhecido como TBI, foi designado para investigar o caso. Nada foi roubado da casa. Não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada. O assassino atirou em Terry na parte de trás da cabeça enquanto ele jantava. Isso levou à especulação de que Terry conhecia o assassino. Ele possivelmente o deixou entrar em casa e se sentiu à vontade o suficiente para comer de costas para ele. Mas quem desejaria a morte de Terry Sullivan? Ele não tinha inimigos e não estava envolvido em nenhuma atividade ilícita. A suspeita mais óbvia era sua esposa, Cheryl Sullivan. Porém, ela tinha um álibi inabalável, estava fazendo as unhas. Mas algumas coisas estranhas aconteceram naquela noite no salão de beleza. Alguém, não está claro se era homem ou mulher, foi ao salão e Cheryl entregou-lhe um envelope. Além disso, Cheryl insistiu que a manicure fosse até sua casa para que pudesse dar-lhe um presente de Natal. A manicure acompanhou Cheryl e estava presente quando ela descobriu o corpo. Também circulavam boatos de que Cheryl estava tendo um caso extraconjugal. Supostamente, Terry sabia do caso e ia conversar com Cheryl sobre isso na noite em que foi morto. Um dos aspectos mais bizarros do assassinato foi a história de que Terry havia engasgado e morrido. Cheryl e 2 policiais, o agente fora de serviço que estava no local do crime e o detetive que ligou para os pais de Terry foram os únicos que contaram essa versão. O detetive que ligou para os pais de Terry se desculpou com eles, porém nunca explicou por que deu aquela versão dos fatos. Além disso, o que o policial fora de serviço estava fazendo na casa de Terry antes mesmo da chegada dos paramédicos? Acredita-se que Cheryl tenha ligado para ele ir até sua casa logo antes de chamar o número de emergência. Descobriu-se que Cheryl e o policial tinham o que era descrito como um relacionamento pessoal. Depois que o Tennessee Bureau of Investigation, Departamento de Investigação do Tennessee, assumiu o caso, o policial foi ordenado a se afastar da investigação. Nas semanas seguintes ao assassinato, o policial leu algumas postagens em redes sociais feitas por pessoas sobre sua ligação com o crime, e ficou abalado. Então, tentou solicitar judicialmente os endereços IP de todas as pessoas que fizeram comentários negativos sobre ele. Esse abuso de poder levou à sua demissão da polícia.
Um ano após o assassinato, a família de Terry tentou processar Cheryl por morte culposa. Mas alegaram que nenhum advogado da região aceitou o caso, porque os advogados acreditavam que a máfia local, conhecida como Dixie Mafia, estivesse envolvida no assassinato. A família de Terry disse que temia por suas vidas e pelas vidas de seus familiares. No entanto, eventualmente conseguiram encontrar um advogado. Quando obtiveram documentos relacionados ao caso, descobriram que, antes do assassinato, Terry ou Cheryl haviam entrado com pedido de divórcio e o processo ainda estava em andamento. Não se sabe quem apresentou o pedido de divórcio. Além disso, Terry tinha 2 apólices de seguro de vida no valor total de mais de $2 milhões, com Cheryl como beneficiária. Uma delas valia $12 milhões e havia sido feita vários anos antes. A segunda, no valor de mais de $80 mil, foi feita 3 anos antes de seu assassinato. A família de Terry afirmou que a maioria das assinaturas na segunda apólice era falsificada. Havia várias páginas com assinaturas nelas. Disseram que a assinatura verdadeira de Terry estava apenas em uma página, o exame paramédico. Essa página não continha detalhes como o valor da apólice. Afirmaram que as assinaturas nas demais páginas não eram de Terry. Ressaltaram que Terry era canhoto e tinha um estilo de caligrafia distinto. A família acabou desistindo da ação por morte culposa porque não tinha evidências suficientes para sustentá-la. Mas acredita que Cheryl contratou um assassino para matar Terry. O assassino o baleou e tentou fazer parecer um acidente. Depois, Cheryl e um policial local tentaram encobrir o fato de que ele havia sido assassinado. No entanto, Cheryl nunca foi acusada de assassinato. Ninguém mais foi acusado também. Nos 15 anos desde o assassinato de Terry Sullivan, de 50 anos, o Departamento de Investigação do Tennessee não forneceu muitas atualizações sobre o caso. Porém, o caso parece estar arquivado. Número 1. Brittany Locklear. No início de 1998, Brittany Locklear, de 5 anos, morava com sua mãe, Connie Chaves, seu padrasto, Charles Chaves, e sua meia-irmã de 18 anos, Brianna, em uma estrada rural nos arredores de Rayford, Carolina do Norte. Em 1998, Rayford tinha uma população de cerca de 3.600 habitantes. De muitas maneiras, Brittany era uma menina bem típica, gostava de bonecas e de colorir. Adorava a Pocahontas da Disney. Também gostava de ir à igreja e sonhava em ser médica quando crescesse. Em 7 de janeiro de 1998, Connie e Brittany estavam esperando o ônibus escolar no final da entrada da casa. Então Connie precisou usar o banheiro. Ela voltou para dentro de casa e deixou Brittany sozinha no final da entrada. Quando Connie voltou, descobriu que a menina de 5 anos tinha desaparecido. Inicialmente, Connie pensou que Brittany, de 5 anos, havia entrado no ônibus escolar, mas então um vizinho disse a Connie que viu Brittany sendo sequestrada. Um homem em uma caminhonete freou bruscamente ao ver Brittany parada no final da entrada de sua casa. Ele saiu da caminhonete, agarrou Brittany e voltou para dentro do veículo com ela. Em seguida, acelerou e fugiu. O sequestro foi relatado à polícia e uma busca imediata teve início. Infelizmente, o vizinho, ou não, conseguiu ver claramente ou não se lembrava dos detalhes sobre a caminhonete ou o motorista. A caminhonete era possivelmente marrom ou bege e talvez tivesse luzes no teto. Além disso, o vizinho não tinha certeza sobre a etnia do sequestrador. O vizinho achou que ele podia ser branco, indígena ou um homem negro de pele clara. Tragicamente, na tarde seguinte, o corpo de Brittany Locklear, de 5 anos, foi encontrado em uma vala a cerca de 3 quilômetros de sua casa. Ela estava nua e havia sido agredida sexualmente. Ela havia sido afogada na vala onde seu corpo foi encontrado. O assassinato brutal e sem sentido chocou a comunidade. Muitas pessoas ficaram aterrorizadas com a possibilidade de o assassino ser um de seus vizinhos. A polícia lançou uma investigação massiva, mas nenhuma pista foi encontrada. Em 1999, o novo xerife eleito identificou um suspeito. Ele acreditava que o padrasto de Brittany, Stephen James, a tinha matado.
Nunca foi tornado público pela polícia do xerife que Stephen era o assassino. Connie disse que o xerife tentou intimidar Stephen para que confessasse. Stephen nunca foi preso em conexão com o assassinato. Um novo suspeito surgiu em julho de 2003, mais de 5 anos e meio após o assassinato. Keith Douglas Laundrie, de 44 anos, foi preso por um assalto a banco no condado vizinho, Moore County. Laundrie era bombeiro. Após sua prisão, seu armário no trabalho foi esvaziado. No armário, encontraram uma foto de Brittany Locklear. Laundrie foi condenado a 18 meses de prisão pelo assalto. No início de 2009, enquanto cumpria a pena, uma amostra de DNA foi coletada. A polícia havia desenvolvido um perfil de DNA com base nas evidências biológicas do assassinato de Brittany. O DNA de Laundrie não correspondeu ao perfil. O caso está arquivado desde então. Já se passaram mais de 26 anos desde que Brittany Locklear, de 5 anos, foi assassinada. Sua família ainda mantém a esperança de que o crime seja solucionado. Como a polícia possui o DNA do assassino, é possível que o caso seja resolvido por meio da genealogia genética. Esperamos que, em um futuro próximo, tenhamos novidades sobre esse caso. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, ficaríamos muito gratos se você se inscrevesse. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos vídeos curtos no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.